Era para ser um dia comum, um fim de semana qualquer, um evento de velocidade, motores roncando, sorrisos por todos os lados. Mas acabou sendo o início de um dos mistérios mais macabros e dolorosos que São Paulo viu nos últimos tempos. Adalberto Amarílio Júnior, empresário respeitado, dono de 3 óticas, uma delas em Osasco, gerando muito dinheiro, movimentando mais de R$ 1 milhão na conta. Um homem que aparentemente tinha tudo: família, sucesso, amigos, estabilidade. Mas a vida dele terminou de um jeito tão cruel, tão enigmático, que até hoje ninguém entende o porquê. Ele foi encontrado morto dentro de um buraco numa obra do Autódromo de Interlagos, sem calça, sem sapato e com marcas de asfixia. A primeira coisa que muita gente pensou foi abuso sexual? Mas os peritos deixaram claro, não foi. E ainda assim, por que ele estava daquele jeito? Quem tiraria a calça de um homem em seus últimos momentos de vida? É aqui que as perguntas começam a ganhar peso. É aqui que o caso deixa de ser apenas um crime e passa a ser uma ferida aberta, cheia de dúvidas, dor e suposições. Um novo laudo do Instituto Médico Legal revelou uma reviravolta brutal. Adalberto teve uma relação sexual pouco antes de ser morto. E se conseguirem extrair o DNA do vestígio encontrado no corpo, o nome do suspeito pode finalmente aparecer. Mas a dúvida fica: essa relação foi consensual? Foi uma armadilha? Ou foi parte de uma humilhação? Porque sim, existe uma teoria levantada por especialistas que dói ainda mais. Que talvez tenham arrancado a calça dele não por motivo sexual, mas como forma de humilhação. Um recado, uma submissão, você não é nada diante de nós. Tem algo mais humilhante para um homem do que ter suas calças tiradas por outro homem, especialmente numa situação de rendição? E aí vem mais uma bomba. O laudo mostra que Adalberto foi asfixiado, mas o exame de monóxido de carbono revelou algo ainda mais cruel. Ele foi jogado no buraco com vida. Sim, com vida. Não foi morto antes e jogado depois. Ele ainda respirava quando foi deixado ali, preso, desesperado, sem forças. Morreu tentando sair. Morreu sufocado, sozinho, sem entender por quê. E isso por si só já é brutal demais, mas não para por aí. Outro resultado pericial revelou que o sangue encontrado dentro do carro de Adalberto era dele e de uma mulher ainda não identificada. 3 amostras foram analisadas e em todas o mesmo mistério: quem era essa mulher? A polícia agora corre contra o tempo para comparar esse DNA com o da esposa dele, mas até lá a dúvida continua. Quem estava com Adalberto naquele carro? Por que havia sangue? Se o corpo não tinha sangramento, de onde vieram aquelas manchas? Seriam antigas ou seriam a chave de tudo? A viúva Fernanda Dândalo foi chamada pela polícia para buscar os pertences que foram periciados. Chorando, arrasada, ela desabafou: "As pessoas dizem que eu sou culpada, mas eu não sou." Ela não consegue entender como o homem que ela amava foi a um evento de corrida e nunca mais voltou. "Os melhores anos da minha vida foram com ele", disse com os olhos marejados. "Eu não sei como vou viver sem ele. Ele jamais tiraria as calças e o sapato e entraria num buraco sozinho. Isso não tem sentido. Por que fizeram isso com ele?" A fala dela ecoa na mente de todos que acompanham o caso. O Adalberto estava feliz naquele dia, ia participar de um teste de moto. Era apaixonado por velocidade e estava radiante. Ninguém ali imaginava que seria sua despedida. E mesmo agora, com os laudos em mãos, tudo ainda parece nebuloso. Não havia álcool no corpo dele, nem drogas. O toxicológico deu negativo para tudo. Então, aquela versão contada por amigos de que ele havia bebido algumas cervejas pode até ser que tenha bebido, mas não estava alterado, estava consciente. O amigo Rafael, última pessoa conhecida a vê-lo com vida, não é considerado suspeito, mas tem algo estranho nisso tudo, muito estranho. Se ele sumiu às 9h12 da noite e a esposa só enviou uma mensagem perguntando pelo paradeiro dele 4 horas depois, por quê? 4 horas esperando? Numa cidade perigosa, num evento movimentado? Isso é tempo demais.
Se você está esperando alguém para jantar e a pessoa some e o celular dela para de funcionar, você não espera 4 horas, você liga, você entra em desespero. Alguns dizem que isso é plausível, outros dizem que é estranho demais. Mas, como se não bastasse toda a tragédia, a dúvida que mais assombra todos agora é: houve ou não houve sexo antes da morte? O laudo não mostra sinais de violência sexual, também não mostra espermatozoides, mas pode ter havido outro tipo de ato íntimo sem penetração? Algo voluntário? Ou isso foi parte do plano, uma forma de atrair ele para a armadilha? Um perito forense que no início tinha certeza de que houve sexo, mudou de opinião depois de estudar melhor os laudos. Hoje ele diz: não dá mais para afirmar isso com clareza. A situação está mais complexa do que se imaginava. E o que tudo isso significa? Que alguém com muita frieza arquitetou uma morte simbólica, uma morte cruel, uma morte que mistura dominação, humilhação e abandono. A polícia agora segue com uma certeza: quem fez isso tentou dificultar o trabalho da perícia. Tirar a calça, mover os sapatos, jogar o corpo em um buraco, tudo parece ter sido calculado. A delegada responsável, Ivalda, é conhecida por resolver os casos mais difíceis de São Paulo. E ela já afirmou: com os novos laudos, 70% do caminho foi desvendado. Ela vai descobrir, mais cedo ou tarde. E se quem fez isso está vendo este vídeo agora, um recado: se apresente, porque é questão de tempo, você vai ser encontrado. A justiça pode até demorar, mas ela sempre chega. E a gente vai continuar aqui, acompanhando cada passo dessa história, porque o Brasil precisa saber quem foi que apagou a vida de Adalberto Amarílio Júnior. Um homem que saiu de casa para viver um sonho e acabou enterrado dentro de um pesadelo. E se você quer acompanhar o desfecho dessa história, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu vou trazer todos os detalhes conforme forem surgindo. E olha, eu deixei aqui na descrição um link que vocês vão gostar muito. Clica lá e confere. A cada dia que passa, o mistério em torno da morte de Adalberto Amarílio Júnior só aumenta. E não é exagero dizer que por trás da aparente tranquilidade, existe uma trama cheia de reviravoltas, dúvidas e mistérios, que deixam até os policiais mais experientes de cabelo em pé. Os laudos entregues pela Polícia Técnico-Científica ao Departamento de Homicídios são mantidos em sigilo absoluto. O que vazou até agora já balançou tudo o que se sabia sobre o caso. Um desses documentos revelou um dado inesperado. No corpo de Adalberto foi detectada a presença de PSA, uma proteína que só aparece no sêmen, o que indica que ele teve relação sexual pouco antes de morrer. O resultado saiu positivo, especialmente no órgão genital dele, e agora a polícia trabalha para tentar extrair o DNA do vestígio encontrado. Se conseguirem, pode ser a pista que faltava para apontar um suspeito, ou até mesmo esclarecer se aquele vestígio era dele mesmo, afinal, há essa possibilidade. Mas o mais chocante é que no mundo policial, encontrar um corpo sem calça e sem sapatos costuma indicar que o crime tem uma motivação sexual. É um indicativo forte e mexe com a cabeça de qualquer um que acompanha o caso. Ainda mais porque no carro do empresário foram encontradas 3 amostras de sangue e o resultado da perícia trouxe um novo mistério. O sangue é dele sim, mas também de uma mulher que ninguém conhece até agora. A polícia vai comparar o DNA feminino com o da esposa de Adalberto. Aí o jogo pode mudar completamente. Mas se por um lado o resultado confirma a presença daquela mulher na cena, por outro lado aumenta a dúvida. Por que o corpo dele não apresentava sangramentos? De onde então vieram aquelas manchas de sangue no carro? Será que são vestígios antigos que não têm relação direta com o assassinato? Ou são uma pista para entender o que realmente aconteceu naquela noite? São perguntas que assombram todos que tentam juntar as peças. E o clima na investigação é de urgência. A delegada Ivalda, que comanda o caso, é conhecida pela habilidade em resolver até os crimes mais intrincados da cidade. Ela já declarou que nunca viu um crime que não fosse resolvido por ela. E hoje, com a perícia avançada, as evidências quase que gritam o nome do culpado. A polícia está tão próxima que o silêncio dos responsáveis está ficando cada vez mais ensurdecedor. Por isso, o recado é claro: quem fez isso, se apresente, porque o cerco está fechando. A justiça pode demorar,
mas ela sempre chega. E enquanto isso, nós vamos continuar atentos, trazendo cada nova informação, cada detalhe, porque a verdade precisa ser revelada. E o caso do empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos ainda tem muitas páginas para escrever. Se você quer acompanhar essa história, não deixe de se inscrever no canal. Aqui a gente vai trazer tudo em primeira mão, com a verdade nua e crua. E não esquece, tem um link na descrição que vai te interessar. Dá uma olhada lá.